Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto e amado ouvinte desta emissora de rádio, que veicula o nosso programa, e também você que com tanta bondade nos acompanha pelo canal do YouTube e outras mídias. Muito obrigado por estarmos juntos. Nesta terça-feira, 18 de novembro, nós queremos nos colocar diante do nosso anjo da guarda, pedindo a ele a sua intercessão para que o nosso dia não seja um dia de erros, mas de acertos. Que tudo que fizermos hoje e sempre seja para a glória de Deus e não a nossa glória humana. Como os templários sempre cantavam: não a nós, Senhor, não a nós, mas somente a Ti a glória, que é um tema lá tirado dos Salmos. Hoje a Igreja celebra a dedicação das basílicas dos apóstolos Pedro e Paulo, em Roma, claro. Um sinal de veneração à fé sólida e à esperança indestrutível desses pilares da Igreja de Cristo. Mais do que templos de pedra, muito bonitos por sinal, celebramos os templos vivos da fé, edificados sob o testemunho e o martírio desses dois grandes apóstolos, colunas de sustentação da nossa Santa Igreja. São Pedro representa a fé confessa. Foi o primeiro a proclamar diante de todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Paulo representa a fé que anuncia. Percorreu o mundo inteiro levando o Evangelho. Juntos, eles nos ensinam que a Igreja se sustenta sobre a fé confessada e a fé proclamada. Não basta eu confessar que creio, mas eu preciso proclamar para o mundo que creio, que é o testemunho. Portanto, a festa de hoje, você que vai à Santa Missa, vai escutar a homilia sobre isso, nos faz recordar que a fé apostólica é fundamento da esperança cristã. Vivemos num mundo que se inquieta diante da morte e das incertezas, mas a fé dos apóstolos nos assegura que Cristo ressuscitou e abriu para nós as portas da eternidade. Portanto, a fé é o alicerce que sustenta a minha esperança e a sua. Pois, sem fé, a esperança se desfaz como sombra. As sombras passam. Então, sem a fé, a nossa esperança seria isso, algo que não tem consistência. São Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, em sinal de humildade. São Paulo, decapitado, ofereceu o próprio sangue como selo da fidelidade. Ambos testemunharam que a fé é mais forte do que o medo e a esperança mais poderosa que a morte. O túmulo não é o fim, mas o início da vitória. Nós falamos desse tema em razão de estarmos no mês de novembro, que é o mês dos mortos. A fé apostólica é também uma fé eclesial, é a fé da igreja. Não é uma fé inventada que cada um criou para si, mas a fé recebida, guardada e transmitida. Santo Irineu dizia:
a verdadeira fé é aquela que os apóstolos pregaram e que chegou até nós por meio da sucessão dos bispos. A tarefa de um bispo não é uma tarefa simples, ela é muito singular. O bispo, às vezes nós, bispos, não temos a consciência da profundidade disso. Mas o bispo é o pastor da unidade da Igreja Diocesana e da Igreja Universal, porque o bispo é responsável não só para a sua diocese, mas por toda a Igreja, em comunhão com o sucessor de Pedro, Santo Padre, o Papa Leão. Nós precisamos entender isso. Claro que o bispo é humano, tem seus defeitos, tem suas misérias, todos nós sabemos, mas o seu ministério é para ser o resguardo da fé. Outro dia, na escola teológica nossa da diocese, o padre Jarbas dizia lá na introdução à minha palestra que o bispo é o primeiro catequista da diocese. E é verdade, porque o depósito da fé numa diocese está sob o olhar e a vigilância do bispo. O bispo não pode se calar diante dos padres, diante de leigos, de teólogos que negam a fé. De maneira alguma. Nós precisamos ser os guardiães da fé, porque a fé católica é um patrimônio de Deus para nós. E esse patrimônio não pode ser depauperado, estragado, corroído pelo orgulho, pelas misérias dos homens. Pelo contrário, ele precisa ser resguardado. Assim, crer é permanecer unido ao testemunho apostólico, é permanecer na comunhão da igreja. Não é à toa que o bispo, ele é o sucessor dos apóstolos, inclusive para guardar a fé apostólica. São Paulo, em sua última carta, 2 Timóteo 4:7, resumiu sua vida com as palavras eternas. Eu gosto muito desta passagem. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Guardar a fé é o maior triunfo do cristão. É o passaporte para a eternidade. Quem guarda a fé vive na esperança. Quem abandona a fé perde-se na escuridão desse mundo. A fé é um dom extraordinário que nós recebemos de Deus. E a fé apostólica, ela não é apenas uma doutrina, é vida. Ela sustenta os fiéis nas horas difíceis, ilumina o sofrimento e transforma a morte em Páscoa. A fé nos faz ver além do túmulo e nos ensina a esperar um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, para mim e para você celebrar hoje São Pedro e São Paulo, na dedicação das suas duas grandes basílicas, deve ser, antes de tudo, a renovação do nosso compromisso de permanecermos firmes na fé que eles nos legaram, deixaram para nós, sem medo, sem desânimo e com olhar fixo na eternidade. Porque um santo, quando ele morre, quando é martirizado, o seu olhar não é um olhar de desespero, mas é de esperança, porque tem visto ali, no momento do martírio, o próprio dom de Deus a sustentar na dor. Portanto, a nossa fé, ela deve nos dar essa graça de ver o mundo para além do túmulo. E com Pedro e Paulo nós queremos permanecer firmes, sem medo, sem desânimo. E reafirmar que a igreja é apostólica, porque se alimenta da mesma esperança que moveu os apóstolos, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Não há alegria maior do que essa.
O Santo Evangelho de hoje, Lucas 19, de 1 a 10. É bonito comentar o Evangelho. Eu sei que o Frei Gilson comenta, o Padre Paulo Ricardo, o Padre Manzotti, esses grandes sacerdotes que estão nos ajudando nos meios de comunicação, nas mídias, comentam o Evangelho todos os dias. Isso é alimento, isso é dar alimento ao povo de Deus. E às vezes a gente, como bispo, alimenta escutando um padre que prega, que comenta o Evangelho do dia. Bonito o comentário dos nossos irmãos sacerdotes nas mídias. Ajuda a gente a preparar a homilia do Evangelho, ajuda a gente a encarnar o Evangelho do dia na nossa vida. E o Evangelho de hoje, ele é muito bonito porque ele fala do encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano. Curioso era Zaqueu para ver o mestre. Ele sobe numa figueira, porque ele era pequenininho, e Jesus, ao passar e vê-lo, diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu devo ficar em tua casa. Mistério, né? A gente não sabe se Jesus já conhecia Zaqueu, ou se aquilo foi um dom da intuição, da revelação, do conhecimento, a gente não sabe. Essa cena resume para mim e para você todo o mistério da fé. É Deus quem toma a iniciativa. A fé apostólica nasce desse olhar de Cristo que nos chama pelo nome e entra em nossa casa. E quando o coração se abre, a esperança renasce dentro do nosso lar. Ao final, Jesus declara: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essa é a promessa da fé. Quem crê, mesmo perdido, é reencontrado. Quem acolhe o Senhor Jesus já está, de certa forma, experimentando o começo da vida eterna na sua vida. Vamos renovar o nosso amor por Jesus, renovar a nossa acolhida dele na nossa vida, para a gente viver imerso nesse sabor da eternidade, que já foi manifestada por Cristo aqui, mas ainda não foi consumada. Nós estamos nessa grande expectativa, nessa grande espera. Amém. Convido, amado irmão e irmã que me acompanha, a fazer uma aplicação espiritual do programa de hoje na nossa vida. E nós queremos pedir a Deus que a celebração das Basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma reacenda em nós o amor pela fé apostólica, fundamento de toda a esperança cristã. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na fé que recebemos no batismo. Ele nos dá a graça de sermos confiantes que o Cristo que chamou os apóstolos também nos chama hoje, pelo nome, para habitar em nossa casa e conduzir-nos à vida eterna. Ele chama você, mesmo no seu sofrimento, na sua dor, para ser uma hóstia viva, imolada em favor da salvação de tantos. Não desanime com os problemas. Nós não podemos desanimar com tudo que está acontecendo e que ainda pode acontecer. Essa crise econômica avassaladora, todas essas dificuldades nas empresas. Não está fácil o momento, mas nós já vivemos crises e mais crises nesse Brasil por causa da má administração política. Mas nós não vamos abaixar nossa cabeça diante das dificuldades. Vamos, pelo contrário, levantar o nosso ânimo e quem tiver condição de ajudar o que sofre, não deixa de fazê-lo. E que o Senhor nos ajude a atravessar o vale de lágrimas com muita fé, com muita esperança. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você. Até amanhã, se Deus quiser.